Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Docmus. E no vídeo de hoje vamos falar da cosmologia tradicional. De modo geral, existem duas definições claras do além-vida dentro da tradição cristã. As possibilidades finais do ser que são trazidas até nós se encontram postas nas constantes céu e inferno. Porém, essas definições, apesar de aparentemente bem conhecidas, não o são de fato, pois as visões tanto de um quanto de outro aparecem turvas e conflitantes entre os próprios ditos cristãos. Para tanto, a perspectiva ortodoxa traz uma espécie de via média quanto a essas questões, pois explicita o caráter multifacetado das visões de céu e inferno em relação a Deus. Ao contrário do que a crença popular nos informa, céu e inferno não são lugares como é latente no imaginário popular. O céu como um lugar de descanso e felicidade eternas, e o inferno como uma região sombria de fogo e trevas com duração tão perene quanto o paraíso. É pura ilusão. De fato, não é possível que haja tais lugares, pois como se compreende as dimensões de ordem superior, essas estruturas deveriam estar além dessa realidade material. Logo, estão em outro nível de manifestação. Um nível que não pode ser percebido por esse corpo, dado o fato de que morremos. Assim sendo, não é possível experienciar o céu e o inferno nem com os sentidos, nem sequer com o nosso vocabulário, pois se trata de coisas de uma outra ordem. Quando falamos do amor de Deus, São Isaac Osírio, em seus tratados místicos, afirma categoricamente que o amor age de duas formas, como sofrimento ao reprovado e como regozijo no abençoado. Nessa assertiva, notamos claramente uma visão muito debatida no meio teológico, visão essa que afirma o céu e o inferno de fato e propriamente, como não sendo locais aqui neste plano, ou nos planos transcendentes, mas sim relativos à aproximação ou afastamento dos indivíduos de Deus. Como afirma João em seu Evangelho, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículos 7 ao 8. Ora, todo o amor provém do Altíssimo. É inerente pensar que o ódio não habita no Senhor, mas é fruto de um afastamento dele. Todos os sentimentos são extremos de uma mesma linha, onde os extremos negativos são sempre resultado de uma ausência dos positivos, e não seu contrário. Desse modo, como é deixado claro em toda a tradição ortodoxa, Deus é um mistério de transcendência imanente. Tal é o caráter apofático da teologia oriental, onde o catafatismo comum à teologia ocidental fica sendo um subordinado a essa abordagem mística das questões divinas. Assim sendo, tudo que não é ensinamento apostólico ou concílio ecumênico se encontra na categoria de opinião teológica não dogmática, do grego theologumenon, que na concepção ortodoxa é toda a opinião sobre algum tema teológico que não foi feita oficial por santos ou os pais da Igreja. Apesar das definições de aproximação e afastamento de Deus, existem diversas menções textuais ao que se entende por céu e inferno na Bíblia. Por diversas passagens, os céus são endereçados no plural, e geralmente é clara a intenção de se falar em níveis, esses sendo comuns às hierarquias angelicais superiores, sendo o nível onde habitam os tronos, querubins e serafins, como vemos no Evangelho de João. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. João, capítulo 14, versículo 2. São feitas também menções ao reino dos céus, uma clara aproximação do paraíso, em que os homens se unem em harmonia com a presença do divino. A tradição admite que, durante o período correspondente ao Jardim do Éden, o paraíso estava unido com a terra,
Após a queda de Adão, houve uma separação, e as portas do paraíso só foram reabertas na crucificação de Jesus Cristo, no Calvário. Encontramos em Lucas. Jesus lhe respondeu: Eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Na tradição ortodoxa, obedecendo à dogmática do credo niceno-constantinopolitano, Deus é que tem a palavra final de quem adentra o reino dos céus, de modo que não há o que ser dito quanto aos requisitos de salvação. Apenas o Altíssimo pode determinar os destinos das almas mortais. No exicasmo, a perspectiva de transcendência absorve um caráter um tanto distinto do convencional. Atingir o reino dos céus pela salvação deixa de ser a meta, e apenas a teoses, que é a apoteose, a união com o divino, passa a ser o objetivo do praticante. Pode-se considerar esse um grau diferenciado, porém que não cabe entrar em detalhes no momento, além do fato de que é uma transcendência nas qualidades incriadas de Deus, e não nas manifestas, como é o caso do paraíso. Os reinos inferiores, por sua vez, encontram também descrições vastas. No Velho Testamento, o termo utilizado para o submundo é Sheol, sendo no Novo Testamento em grego, esse termo é traduzido para Hades. Ambos encontram a tradução de inferno nas línguas modernas. Porém, em todos os casos, esse termo se refere a um lugar de descanso somente, sem nenhum tipo de aproximação com punições perpétuas, literalmente como uma cova. No Velho Testamento temos: Porque tu não me abandonarás no Sheol, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Salmo 16, versículo 10. Ainda no Velho Testamento, encontramos o termo Guerrena. O nome provém do antigo vale ao entorno da cidade antiga de Jerusalém, onde lixos, dejetos e restos de todo tipo eram incinerados. Nas Escrituras, esse termo é traduzido para as línguas modernas, tal como Sheol, Hades, com a palavra inferno. Porém, ao invés de um lugar de repouso dos mortos, Guerrena tem uma conotação muito mais pesada, como um lugar onde a alma e o corpo podem ser destruídos. Somos informados no Evangelho de Mateus. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Mateus, capítulo 10, versículo 28. No Evangelho de Marcos, encontramos a sentença do fogo do inferno tão familiar ao imaginário popular. Se sua mão fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Marcos, capítulo 9, versículo 43. E ainda temos menção ao termo Tártaros, que apesar de empregado apenas uma vez no Novo Testamento, tem a conotação geralmente de lançado para o inferno. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Em todas essas notações que fizemos aqui, duas coisas são válidas de se observar. Primeiramente, as definições de céu apresentam uma coerência narrativa maior que as visões de inferno dispostas pelas Escrituras. Porém, ambas são vagas. Isso se deve ao fato de que a linguagem e forma da escrita são uma adaptação da mensagem. É preciso ter os conceitos de oikonomia para se fazer uma leitura correta desses termos. E segundamente, ainda nesse comentário, as traduções que em alguns casos, como o do Velho Testamento, passam por 3 línguas diferentes de grupos linguísticos totalmente distintos, dificultam muito uma apreensão do real significado de cada termo, o que faz imediata a necessidade de se aprender um mínimo de grego e hebraico para uma compreensão mais ampla dos termos teológicos. Desse modo, conseguimos concluir que as categorias de céu e inferno são meros adornos ontológicos, ou seja, são acessórios ao ser em busca por transcendência, enquanto no caminho da ortodoxia.
Não existem as definições concretas narradas no texto sagrado por uma mera descontinuidade das condições, pelo fato da transcendência e mudança de estado de ser. Porém, é imprescindível se ter em vista que, em todos os casos, a salvação não é uma situação determinista, mas circunstancial, dependendo inteiramente da prática cotidiana do indivíduo enquanto vivente nesse mundo.